Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Vamos começar o nosso vídeo retomando mais uma vez aquele assunto dos tais dossiês de André Mendonça. Já é um tema bem cansativo, aliás, um tema bem bizonho, com tantas coisas importantes, mais relevantes no mundo a serem discutidas, mas infelizmente é um tema de enorme repercussão entre nós, simplesmente porque, como já comentei em vídeos anteriores aqui do canal, essa foi uma medida bem totalitária, por meio da qual o Ministério da Justiça tentou, ou melhor, talvez ainda tente, implementar um sistema bem heterodoxo de inteligência, na verdade, uma forma de monitoramento indevida da privacidade dos cidadãos. Como vocês sabem, por meio de uma ação movida por um partido político, o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. E lá, antes das manifestações, antes dos votos dos ministros, teve a palavra o senhor Augusto Aras, o nosso caro chefe do parquê, o nosso PGR, que mais uma vez fez uma defesa extremamente aguerrida dos dossiês, ou seja, da conduta inescrupulosa do Ministério da Justiça. Segundo Aras, os dossiês não passariam de compilações de dados obtidos em fontes abertas, de modo que não configurariam qualquer tipo de rastreamento, qualquer tipo de monitoramento da privacidade. Aliás, Aras chega a ser até contraditório e incorre num ato falho ao afirmar que os dossiês seriam, sim, documentos de inteligência e parece desconhecer um fato que já mencionei bastante aqui no canal, que os relatórios de inteligência cabem ao GSI, ao Ministério chefiado pelo general Heleno, e não ao Ministério da Justiça. Portanto, seria, no mínimo, um reconhecimento explícito de desvio de finalidade. Mas Aras, além de bastante despreparado, um PGR que não parece sequer saber o que é o crime de denunciação caluniosa, como já comentei em um vídeo bem antigo aqui do canal, quando da saída de Moro do Ministério, Aras, em seu despreparo, apenas tenta, com todas as letras, defender, hastear a bandeira do Ministério da Justiça e do próprio presidente da República. Chega a ser revoltante ver o nosso PGR quase como que um cãozinho de estimação de Bolsonaro, ou talvez como um leão de chácara, como tão bem acentuado outro dia pelo professor Joaquim Falcão. Contudo, toda essa retórica bem vazia de Aras não parece ter comovido os ministros do Supremo, tanto assim que até o momento da gravação deste vídeo, a Corte já havia formado maioria para rechaçar os dossiês e assim acompanhar o entendimento da ministra relatora, Carmen Lúcia, que julgou serem inadmissíveis esses tais dossiês, serem atentatórios ao próprio princípio democrático. Nesse aspecto, vários ministros foram bastante enfáticos em relação ao caráter desviado, por assim dizer, esses dossiês que representariam, que configurariam, sim, um monitoramento clandestino de possíveis inimigos, entre aspas, da pessoa do presidente da República e que seriam totalmente incompatíveis com os princípios de um Estado democrático, sendo antes mais afeitos a um Estado totalitário, que
talvez seja mesmo o modelo de preferência do presidente da República. Acredito que essa posição manifestada hoje pelo Supremo tenha sido um recado muito claro a Bolsonaro, tenha sido uma tentativa de exercer legitimamente o papel da Corte, do Tribunal Constitucional, o papel de freios e contrapesos aos impulsos, aos arrobos bem totalitários de Bolsonaro. Mas a pergunta que fica e que eu deixo aqui para todos vocês é a seguinte: vocês acreditam que a postura manifestada pelo Supremo e por boa parte da mídia, dos formadores de opinião e das vozes liberais que o presidente conseguiu enganar por algum tempo, mas não por tanto tempo assim, felizmente, vocês acreditam que essa posição de repúdio a esses arrobos, a essas tentativas totalitárias, movidas por supostas ideologias fascistoides, neofascistas, totalitarismos de todo gênero, vocês acham que essa postura, tanto do Supremo quanto de boa parte da sociedade civil, e aqui não me refiro a uma manada, muito menos a ala da dita esquerda, me refiro a pessoas que pensem razoavelmente bem nesse país. Vocês acham que essa postura de repúdio incomodou minimamente Bolsonaro? Deixem a opinião de vocês aqui, gostaria muito de ouvi-los a respeito. Eu particularmente tendo a acreditar que não conheço pessoalmente o presidente da República, mas acredito que, como uma pessoa bastante ignorante, bastante iletrada que é, Bolsonaro pense com imediatismo, pense a um curtíssimo prazo. E dessa forma, acho muito difícil que essa posição, esse verdadeiro apelo do Supremo, tenha transtornado minimamente o presidente da República. Por quê? Porque ele tem se visto, ultimamente, surfando em uma enorme onda de popularidade. A esse respeito, vou deixar aqui para vocês, vou dividir com vocês o artigo publicado hoje no Estadão pela economista Zeina Latif, onde ela comenta exatamente esse tema: Bolsonaro nadando de braçada, surfando na popularidade, como muito bem mostrado pelas últimas pesquisas Datafolha e XP. E nadando por quê? Nadando, sobretudo, junto ao eleitorado de baixíssima renda e poucas letras, onde praticamente 80% dos beneficiários do auxílio emergencial que Bolsonaro tem distribuído aos mais pobres como seu maior troféu, 80% dessa camada, mais particularmente no norte e no nordeste do país, acreditam que esse auxílio seja prestado em caráter permanente. Vejam vocês os enormes vícios, os enormes desvios de mentalidade produzidos junto à nossa população, sobretudo as camadas mais vulneráveis, ao longo de tantas e tantas décadas de assistencialismo, de um paternalismo estatal que não se aguenta mais. De acordo com Zeina, nem mesmo a saída de Moro teria sido tão determinante assim para a popularidade de Bolsonaro. Afinal, a demissão do ministro da Justiça afetou principalmente os eleitores mais abastados, os simpatizantes do lavajatismo, já que os mais pobres mal sabem quem é Moro, mal sabem o que representa a Lava Jato e,
coitados extremamente vulneráveis tendem a pensar mais a curtíssimo prazo, a pensar mais de acordo com a sua fome, com a necessidade de preencher o seu estômago. E na boa e velha tradição paternalista, na tradição que eu diria até coronelista entre nós, só vão mudando os nomes dos coronéis. Já tivemos lá atrás Coronel Sarney, Coronel Collor, Coronel Lula, Coronel Dilma e agora temos Coronel Bolsonaro distribuindo favores, distribuindo migalhas estatais para plantar as sementes da sua reeleição. E para temperar toda essa salada, todo esse quadro repleto de incertezas, como tão bem mencionado no artigo de Zeina, ainda temos hoje uma discussão em pleno curso no parlamento sobre a possibilidade indecorosa de reajuste a certas categorias de servidores. Enquanto a maioria da população civil, a população engajada em iniciativa privada, em atividades privadas, ou passa fome, ou vê seus negócios fecharem, sucumbirem, irem à falência. Vejam vocês todo esse cenário de um país capitaneado por mais um coronel extremamente populista que está disposto a qualquer façanha, entre aspas, a qualquer tipo de aventura, até mesmo eventualmente a furar o teto de gastos, o que foi uma enorme conquista para nós, população brasileira. Vemos esse coronel disposto a tudo, a vender a alma, como se diz popularmente, para se perpetuar no poder. E esse coronel não está sozinho, está em meio a uma elite política extremamente suja, extremamente corrompida, que também faz o possível e o impossível para distribuir essas migalhas estatais às custas dos nossos impostos, pensando sempre nos seus votos, uma realidade bastante infame. E aí indagamos o que acontecerá diante desse cenário terrível de pandemia, de uma crise econômica como nunca antes vista nesse país, de onde sairão esses recursos para custearem as benesses distribuídas pelos populistas. Confesso que não sei, essa é uma pergunta que me faço todos os dias. E acredito que a irresponsabilidade dos nossos governantes não tenha limites, não tenha freios. Eles seguem de acordo com as leis do seu desejo, que são simplesmente a vontade, a ânsia de se perpetuar no poder, de continuar mamando nas tetas do Estado. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.